Brasil deve receber mais de R$ 1 trilhão em investimentos até 2021. Departamento de Agricultura norte-americano informa vendas finais da soja da campanha 2017-2018 dos Estados Unidos em 58.870.000 toneladas. Milho deve perder espaço para a soja nas lavouras do Tocantins em 2019. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres confirma início da fiscalização da tabela do frete. E você participa da enquete do Agricultura BR. Participe informando se o valor do seu produto, soja, milho, boi, frango, suíno, aquilo que você produz, tem preço elevado, assim como o frete. Responda no WhatsApp. O nosso número é 67996562266. Seja bem-vindo, uma ótima tarde a você, boa tarde, Carla. Começamos agora mais uma Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano, boa tarde para você de casa. Bom, e vamos agora, antes de falar dessas informações que você viu no destaque agora, vamos saber de algumas das atrações aqui do Canal do Boi, que está encerrando a semana com grandes atrações, grandes eventos, e começa a próxima também trazendo informações e atrações importantes na nossa programação, Carla. Pois é, Fabiano. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, aqui pelo Canal do Boi, você, produtor, pode ficar muito bem informado no Bom Dia Produtor. E o Bom Dia Produtor, que é apresentado pelas duas Julianas, Juliana Casanato e Juliana Comparim. E eu converso agora com a Juliana Comparim. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O que vocês estão preparando para segunda-feira? Olha, segunda-feira a gente vai ter uma atração muito especial no Bom Dia Produtor. Carla, a gente vai direto de Sinop, no estado de Mato Grosso, conversar com Antônio Galvão, presidente da ProSoja do estado, para falar a respeito do Ferrogrão. O Ferrogrão é um projeto que prevê a construção de uma ferrovia que liga o município de Sinop, no norte do Mato Grosso, até o porto de Miritituba, no estado do Pará. Essa ferrovia ela tem como objetivo melhorar o escoamento da soja, vinda do estado do Mato Grosso até os portos do chamado Arco Norte do país, para assim baratear o custo do transporte para o produtor e também reduzir o tempo de escoamento. Olha, o grande lance é o seguinte, aqui o Agricultura BR sempre traz em destaque, a Ferrogrão, é um projeto que já está na mão do governo há 5 anos, mas continua no papel. E aí a grande novidade é a seguinte, que os produtores do estado, Carla, eles se uniram para literalmente bancar o Ferrogrão. Então, uma assembleia realizada pela ProSoja do estado, ainda no mês de agosto, aprovou por unanimidade a construção de um fundo para iniciar a obra da Ferrogrão. Então, a gente vai ficar sabendo de todos os detalhes dessa conversa, entre os produtores do Mato Grosso que decidiram, então, dar início a esse projeto de uma vez por todas, junto com o Antônio Galvão, e quem vai trazer a participação dele com a gente vai ser o nosso colega Valdir Pacheco e vai participar do programa também. Imperdível, né, Ju? É, sim, um assunto de extrema importância para o produtor. Obrigada, Ju. Bom feriado para você. Obrigada. O Bom Dia Produtor, ele é de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. E por aqui eu falo de um assunto que vem de encontro com a questão do Ferrogrão no estado do Mato Grosso. Isso porque o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, divulgou dados de investimento esperados até o ano de 2021. E ele voltou a ter um dos maiores registros desde 2015. De acordo com a expectativa do banco, agora a estimativa é que entre 2017 e 2021 se tem investimentos na ordem de R$ 1 trilhão em infraestrutura. E esses elementos vão acontecer principalmente dentro das cadeias industriais e também de logística. Esse é o melhor valor que aparece em termos de investimento desde 2015, como eu estava dizendo. Naquele ano, a expectativa para os próximos 4 anos acumulados eram de R$ 1 trilhão. Depois, para o ano de 2020, a expectativa caiu para menos de R$ 1 trilhão, ficando na ordem de 995 bilhões de reais, em torno das estimativas de investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mostrando um interesse maior em relação aos investimentos da infraestrutura brasileira.
e entidades do agronegócio entram no Supremo Tribunal Federal contra o novo tabelamento de fretes. As entidades dizem que o custo de produção fica inviável com os novos tabelamentos de frete. Vamos ver com a Catarina Martorelli as informações. A nova tabela foi publicada na última quarta, mas continua repercutindo aqui em Brasília. A CNA protocolou nesta quinta uma medida cautelar no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão dos novos preços do frete. A Confederação também pede ao STF uma análise imediata das ações que questionam o tabelamento. A CNA é contra o tabelamento e defende que a medida seja suspensa até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, protocolada no STF junto a outras ações. O relator do caso é o ministro Luiz Fux, que ainda não definiu data para julgamento. Segundo cálculos da CNA, a nova tabela traz altas de 3,15% a 6,82% para o frete de cargas. A Confederação estima um aumento de 30% no custo com o tabelamento em um ano. Na petição, a CNA diz que o cenário do agro brasileiro se transformou em uma loteria de inseguranças com o tabelamento. Quem transporta grãos só contabiliza prejuízos. A Associação dos Produtores de Soja diz que os impactos vão chegar ao bolso do consumidor. Nós já mostramos através de estudos que o impacto é muito grande. Tanto no custo de produção, que é o primeiro que está pagando essa conta, o produtor, que ele tem que pagar um frete ida, de volta, na exportação e na entrada dos fertilizantes, que estão aumentando em mais de 40% até 50% esse custo. E logicamente, isso está sendo repassado também ao consumidor, porque a dependência de modelo rodoviário no Brasil é muito grande. E isso traz, nesse momento, um custo também na cesta básica em mais de 15%. Então, vai gerar inflação, vai gerar desemprego. Os produtores estão buscando outras alternativas. Hoje se ganha mais dinheiro transportando do que se produzindo. Então vamos buscar uma alternativa. Vamos buscar linhas de crédito para comprar caminhões, transportadoras, para fazer o nosso negócio. Catarina Martorelli para o SBA. E olha, os capítulos dessa novela chamada Tabelamento de Frete não cessam. Olha só, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nesta última quinta-feira, divulgou em uma edição extra do Diário Oficial da União uma resolução confirmando que vai fazer agora a configuração de revisar o que está acontecendo em torno do tabelamento. O que quer dizer isso? Que ela vai verificar como é que está sendo cobrado essa questão. É uma fiscalização sobre essa tabela de frete. O que quer dizer? De acordo com a lei, vou até ler o número da lei aqui, que foi publicado no Diário Oficial, 5.828. Nesse Diário Oficial Extra de ontem, se você quiser procurar no site, você vai achar lá, 5.828, está dizendo o seguinte, que será cobrado das pessoas ou empresas que fecharem valores de frete abaixo do valor de tabela, uma multa correspondente ao dobro do valor da diferença entre aquilo que está tabelado e aquilo que foi cobrado. Então, o que está querendo dizer essa Lei 5.828? Que vai ter uma multa a partir da fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres em relação a todos que fecharem valores abaixo do tabelamento, e ela vem forte, ela vem no dobro do valor da diferença. Portanto, a situação vai ficando cada vez mais apertada enquanto o Supremo, o STF, não julga os méritos e as questões que já foram colocadas por diversas instituições, inclusive a ProSoja, que você conferiu há pouco, dando o seu entendimento a respeito do tema. Um outro fator que foi publicado nesse Diário Oficial da União Extra, publicado nesta última quinta-feira, é em relação a uma consulta pública. Essa consulta pública é em relação a qualquer pessoa que queira contribuir com informações e seu entendimento em torno do tabelamento de fretes no Brasil. Vai estar disponível entre os dias 10 de setembro e 10 de outubro para que as pessoas opinem. Mas a questão é, meu amigo,
tabelamento ficou forte, teve revisão de preços nessa semana, ficou mais cara a tabela de fretes, mas o seu produto eu tenho certeza que não. E é por isso que a Agricultura BR está perguntando para você que está acompanhando essa situação, que está sofrendo essas questões do tabelamento de frete, eu digo que hoje 70% do custo, da produção total de milho vai para o fator transporte. Está ficando inviável vender milho no Brasil, transportá-lo de uma região para outra. Então, seu produto aumentou de preço? Porque o frete aumentou mesmo. A ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, fez essa revisão para cima dos valores. Seu produto está aumentando de preço, seja soja, milho, sorgo, boi, frango, tem aumentado? Você responde aqui no Agricultura BR através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. 67996562266. Tem muita gente participando, já temos participações aqui do Agricultura BR. Vamos saber quem está conosco neste momento. Nós temos aqui a participação de Adilson, de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Olha o que ele diz. Todos nós sabemos que a única solução para o transporte no país será via ferrovias e hidrovias, porém esbarra na má vontade dos políticos que se beneficiam da falta de estrutura para receber propina das montadoras de caminhões, autopeças e da Petrobras, aqui o entendimento do Adilson, sem falar nas rodovias superfaturadas para arrumar. Eu acho que tem uma outra tela aqui, continua aqui o posicionamento do Adilson. O Adilson de Ji-Paraná responde ainda. Quanto à pergunta, os preços do menor valor agregado dobraram nos últimos 12 meses? Podem observar que alguns produtos, além da alta de preço, a indústria diminuiu o peso em 30%. Isso os governantes não falam. Esse é o entendimento do Adilson de Ji-Paraná, ele que participa do Agricultura BR de hoje, dando seu entendimento a respeito da nossa questão aqui, está relacionado a tabelamento de frete. Você pode participar do programa, manda sua opinião aqui, responde. Seu produto está aumentando de preço porque nenhum está, apenas o frete no Brasil aumenta. E como que você vai repassar tal custo para o consumidor final? Como que vai passar para o cenário externo, que não tem nada a ver com essa confusão que existe no Brasil, seja por ordem social, política ou econômica? Você responde no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Estamos aguardando a sua participação. E vamos falar agora sobre dólar. Hoje o mercado é fechado devido ao feriado do Dia da Independência do Brasil, mas a moeda norte-americana fechou esta quinta-feira com queda aproximada de 1%. Vamos ver na tela como o dólar comercial no Brasil se estendeu ontem. O dólar ontem fechou o dia a R$ 4,10 mais 4. Uma variação aí negativa de 0,95% em meio à recuperação de divisas de países emergentes no exterior e após atentado sofrido pelo candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, levando o mercado a avaliar que isso poderia fazer candidatos mais à esquerda perderem fôlego na corrida eleitoral. O pregão também foi marcado por volume mais baixo pelo feriado do dia de hoje. E você pode ver aí que mesmo o dólar recuando 0,95%, ele acumulou alta de 0,78% na semana. E em agosto, a moeda norte-americana ganhou mais de 8%. E por aqui, ainda falando a respeito de dólar, nós vamos acompanhar agora uma entrevista muito especial que o meu colega Walter Pulga Júnior fez com Ademir Vian, ele que é um dos grandes especialistas de mercado, tem grande experiência com corretoras e é professor na Fundação Getúlio Vargas. Ele fala sobre o dólar, fala sobre as influências e como que isso impacta na economia brasileira. Em período de eleição é natural que o dólar sofra uma grande oscilação. Para comentar sobre o que ocorre e as perspectivas até as eleições, nós temos aqui Ademir Vian, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, produtor rural também e homem acostumado com a economia de bancos. Trabalhou durante muitos anos, inclusive na FEBRABAN, na Federação Brasileira de Bancos. Obrigado por ter vindo, Ademir, mais uma vez. Dólar sobe e desce em véspera de eleição presidencial. É comum? Pulga, obrigado pelo convite. É comum. Essas oscilações são naturais, até porque tem aqui um setor muito disso é especulativo também, tá certo?
Se você olha ao redor do mundo, olha para as economias, Estados Unidos, etc., você vai ver que não tem nada de instabilidade tão grave que poderia levar a uma desarrumação da economia mundial, qualquer coisa dessa natureza. Tem muito de especulativo, muito, tá? Então o momento agora é o seguinte, calma, muita calma, fazer operações de dólar, se endividar em dólar nesse momento, nem pensar, não faça isso. Se puder vender em dólar e trazer, é muito positivo, ok, mas aguarda um pouco que passadas as eleições ele começa a descer, ele começa a se, vamos dizer, voltar nos patamares de racionalidade, né? E depois, então, a hora que o governo toma posse ali em janeiro, que vai assentar o ministério, você vai saber quem é o ministro da Economia, quem é o secretário, o ministro da Agricultura, vão vir nomes, seja qual candidato for, tá certo? Vão ter esses nomes, vão ter que ser colocados. E as coisas, presidente do Banco Central, e as coisas vão começar a se normalizar. A questão muito importante é que nós temos tudo funcionando, o Banco Central funcionando, o CVM funcionando, todo o organismo desse corpo chamado Brasil estão em perfeito funcionamento, né? Não estão tomando nenhum remédio amargo, inflação controlada, tudo direitinho, não está isso? Então, para que desespero? Né? Porque o dólar subiu, baixou, etc., 3 pontos percentuais para lá e para cá, aguarde, muita calma. Bom, agora vamos falar de um outro assunto que interessa muito a quem trabalha no campo. E Ademir Vian está acompanhando de perto, aliás, tem críticas a isso, é o aumento dos combustíveis. Isso é grave para o país, não? Olha, eu diria para o nosso telespectador que é muito mais grave, mas muito mais grave mesmo, de uma seriedade incomensurável, tá? Que é a questão dessa política da Petrobras de preço. Ela é muito pior do que o dólar. O dólar vai e volta, o produtor ele pode fazer um hedge, ele pode decidir não comprar, ele pode decidir não vender. Ele, o produtor, a empresa, o empresário, no caso do dólar, o Puga, ele tem a gestão, está sob o comando dele, tá certo? Ele decide não fazer nada, ponto, acabou, tá certo? Mas na questão do combustível, não. A questão do combustível, ela é uma política de preço que vai asfixiando, vai matando, vai matando. Você sabe usando aqui uma metáforazinha aqui, né? Sobe 1 metro, né? O preço, né? Sobe 1 metro, e aí começa a baixar, baixa 3 centímetros. Aí vem novamente outro aumento, pega daquele lá em cima e não lá da base. E mais, isso vai indo, vai indo. Então aquilo vai asfixiando, e o nosso produto vai ficando caro, vai perdendo competitividade e as coisas vão se degringolando. Isto é muito perigoso para a nação brasileira. Esta política é uma política que vai levar o produtor rural ter um produto muito mais caro nos próxima safra, já nas próximas safras, tá? E isso não está atrelado em moeda nenhuma não, porque o produtor ele paga em reais, o salário em reais, a energia elétrica em reais, o combustível ele paga em reais, o frete em reais, tudo em reais, tá certo? Mas é um efeito tipo aquela cobra, sabe, que pega aquele cachorrinho, aquela sucuri, e que ela enrola e vai, à medida que ele vai respirando, quando ele baixa, ela aperta, vai apertando, vai apertando, vai apertando, até o momento que desfalece, e aí vai ser difícil. A política de combustíveis, na sua opinião, está equivocada? 100% equivocada. Na minha opinião, não é esta política de repassar diariamente. Não importa que você agora está acumulando, represando os repasses, mas num dado momento vem 13% numa tungada só, tá certo? Por que isso? Para dar resposta para o investidor que comprou as ações da Petrobras? Eu acho que uma empresa tipo a Petrobras, que foi criada com o suor do povo brasileiro, não pode agora voltar as costas para este povo e simplesmente dar respostas para o investidor que tem as ações, para que este cara mantenha uma certa rentabilidade. Eu acho que, tenho certeza, convicção absoluta, porque eu sofro isso lá no trabalho da atividade que eu desenvolvo de agricultura, tá certo?
Não é possível você ir reajustando o preço, né, de um insumo tão importante na atividade que é o óleo diesel, por exemplo, tá? Num trator que vai arar, tá certo? Um trator que vai plantar, que vai cultivar. O que vai acontecer, Pulga? Vai acontecer que o nosso produto na ponta vai ficar muito mais caro. E este produto que vai ficar mais caro a produção aqui, ele não vai se movimentar o preço lá na Bolsa de Nova York, porque o preço aqui no Brasil ficou mais caro. Lá é dólar e pronto, acabou. E a moeda americana lá está estável. O problema é nosso, o problema não é do mercado do outro lado da porteira. O problema é nós que temos que administrar. E nós estamos administrando de tal forma que está totalmente ignorando o lado da produção, seja da indústria, seja do comércio, seja da agricultura. Isso vai asfixiando a economia brasileira. O prejuízo vem rápido. Não, o prejuízo não é, sabe, porque ele vem rápido. Ele vai vir também em doses homeopáticas. E aqueles sintomas, é uma doença que vai se agravando, sabe? E quando você vê, você já tem todo um corpo comprometido. Este é o problema. E depois que você está comprometido, acamado, meu amigo, para tirar isso dessa situação, vai demorar muito tempo. Eu duvido que um preço de óleo diesel, de 1 litro de óleo diesel, depois que chegar a bater lá nos R$5, ele vai voltar para R$2, R$3 em qualquer governo que seja. Pode ser o governo, pode ser outra gestão na Petrobras, competitividade, pode botar outras petroleiras. Isso não recua. Você já viu alguém passar a maquininha lá no supermercado, aumentar em R$3, depois reduzir aqueles R$3 e voltar no que era antes? Jamais. E principalmente no momento que a economia, a inflação é muito baixa, o desemprego é muito alto, não vai voltar a 2, 2,50, 2,60, que seria um nível, né, razoável. Não, depois que ele tiver em 5, 6, aí pode 10, 12, porque aí já foi a viola, já foi para o saco também. Bom, você acaba de ouvir Ademiro Vian. Ademiro Vian é professor da Fundação Getúlio Vargas, produtor rural, economista que acompanha o dia a dia do agronegócio brasileiro, críticas sérias a essa política de aumento, reajuste constante dos combustíveis. Agradeço a presença do Ademiro aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. E vamos agora para a Somar Meteorologia, ver com a Juliana Rezende como fica a previsão do tempo para os próximos dias na região centro-oeste. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A região centro-oeste ainda vai ter períodos de tempo bastante seco e quente ao longo dos próximos dias. Isso vem garantindo o solo mais seco, principalmente entre Goiás e também Mato Grosso, que já não recebe chuva significativa para a agricultura há pelo menos 70 dias. No Mato Grosso do Sul, as últimas pancadas aconteceram ao longo das últimas semanas e provocaram até aumento dos índices de umidade do solo. Mas nos próximos dias, nada de chuva nos 3 estados da região centro-oeste até o dia 12 de setembro. É a partir da próxima semana que a gente volta a ter alguns episódios de chuva no Mato Grosso do Sul, na faixa oeste do estado do Mato Grosso, por conta do avanço de áreas de instabilidades lá do sul do país. Só que essa chuva ela não vai conseguir se espalhar por toda a região. Por isso, tempo firme ainda predomina entre Goiás, Mato Grosso e até o norte do estado do Mato Grosso do Sul. É a partir da próxima semana que essa chuva vai conseguir se espalhar um pouco mais, vai alcançar áreas de Goiás, sul do Mato Grosso e também na faixa oeste. Mais uma vez, o Mato Grosso do Sul também recebe chuva abrangente. Apesar de não ser uma chuva tão forte e volumosa e também que acaba sendo um pouco mais frequente na região, essa chuva traz um cenário um pouco mais otimista para as lavouras que vêm sendo prejudicadas por conta da falta de umidade do solo. Por outro lado, para os produtores que estão em fase de colheita nas lavouras, acaba prejudicando um pouco, porque pode trazer alguns transtornos, mesmo que seja de forma pontual e momentânea, e acabar até atrasando as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Por aqui, o Agricultura BR agora fala a respeito do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que foi apresentado nesta sexta-feira, um pouco mais cedo, e foi apresentado nesta sexta porque segunda-feira foi feriado, Dia do Trabalho norte-americano.
Esse relatório de vendas e exportações chama muito a atenção porque ele trata do final da campanha 2017-2018. Desde o dia 1º de setembro teve início a nova safra mesmo, as vendas 18-19, encerram-se as vendas, a comercialização da 17-18, portanto, ele traz as vendas até o dia 30 de agosto. E aí teve um volume de vendas que foi muito baixo, né? 579 toneladas apenas de soja foram comercializadas pelos norte-americanos durante a última semana válida de vendas e exportações para os norte-americanos, mas fez com que o volume total de vendas ficasse na casa de 58.800.000 toneladas, um volume que chega a ficar 1.400.000 toneladas acima da meta de exportações do próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Agora, resta saber, na segunda-feira, quando vier o relatório de embarques, né, das inspeções norte-americanas, se eles realmente conseguiram entregar todo esse volume de soja ou se vão repassar já para a campanha nova. Você acompanha comigo, então, o fechamento da safra 17-18 de vendas e exportações de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, para os Estados Unidos. O volume total de vendas foi de 58.870.000 toneladas, acima da meta de 57.430.000 toneladas. Lembrando que a meta observa a entrega da soja. Apenas na segunda-feira vamos saber se realmente os números conseguiram corresponder. Já para a campanha 2018-2019, nós tivemos uma situação diferente em relação à soja. Você acompanha comigo aqui na tela o que aconteceu com soja norte-americana. Você vê aqui que as vendas foram totais de 672.634 toneladas. Vendas totais, até o momento, para a safra 18-19, de 13.890.000 toneladas. A meta para a safra 18-19 é de 56.060.000 toneladas de soja para vendas nessa campanha nova. Ela é mais tímida, evidentemente, quando comparada à safra 17-18. Por que ela é menor? Porque tem toda essa situação comercial criada com a China. Hoje é feriado no Brasil. Agora sim, falamos da soja em Chicago. Você viu há pouco como é que ficaram as vendas de exportações norte-americanas. Feriado no Brasil, é que por aqui não tem mercado, mas internacional tem. Soja em Chicago vem com operação. Nós temos aqui uma ligeira recuperação para os negócios com soja em Chicago. Posição de setembro vem a $8,30, é o que a produção me informa. Tá? Vem aqui subindo os negócios com soja em Chicago. Posição de novembro vem a $8,45 o bushel, vai subindo 0,4%. Janeiro também a $8,58 mais 2. Março, $8,71 mais 2. E maio a $8,83 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Bom, e daqui a pouco vamos falar um pouco a respeito de milho e também sobre o estado do Tocantins, que deve ter mais áreas destinadas à soja e menos ao milho no próximo ano. Nós voltamos já. Por aqui no Agricultura BR, o assunto a partir de agora é milho. E nós vamos falar agora a respeito de como vem a colheita no estado de Mato Grosso do Sul. A ProSoja local divulgou dados que mostram que os 10 municípios produtores da região norte do estado já concluíram a colheita. Com isso, chega a 93% da área colhida. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos ver no gráfico, é mais fácil de entender na tela. Você tem aqui a segunda safra, de acordo com o SIGA da ProSoja, Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, tendo esses municípios aqui, Bandeirantes, Jaraguari,
Terenos com trabalhos finalizados, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Cidrolândia, centro e sul do estado, começo do sul do estado, atingindo 90% das áreas, de acordo com o SIGA da AproSoja. Entretanto, bem mais ao sul do estado do Mato Grosso do Sul, mais próximo ao estado do Paraná, os trabalhos seguem lentos. É o que você vai acompanhar comigo agora. Os números mostram uma diferença percentual mais evidente. Sul do estado com média de 86,2%, sendo que aqui de 22 municípios, somente 3 tinham percentual superior a 90%. É importante lembrar que essa região do Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso do Sul, assim como o norte do estado do Paraná e o centro do Paraná, foram aquelas regiões mais castigadas pelo clima durante a campanha. Por isso, tem muito atraso em torno dessa colheita. E a produção de milho no Rio Grande do Sul deve ter um aumento na comparação entre a safra 2017-2018 e a safra 2018-2019. Também a área de milho plantada no estado deve ter aumento na próxima safra. Confira as informações com a repórter Annelise Nicolodi. As primeiras lavouras de milho já começaram a ser semeadas aqui no Rio Grande do Sul, mas o trabalho teve que ser interrompido por causa da chuva e só deve ser retomado quando o solo secar. O último levantamento feito pela Emater aponta um crescimento de 5,53% na área, chegando a 738 mil hectares. Mas o aumento maior deve vir do rendimento das lavouras, que com um emprego de alta tecnologia deve chegar a 5 milhões de toneladas, 11,29% a mais que na safra passada. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi, para o SBA. E agora falando de trigo, também na região do Rio Grande do Sul, as chuvas estiveram muito elevadas na região entre julho e agosto. Confira na reportagem de Annelise Nicolodi o que os produtores têm esperado para a região. O alto volume de chuva e baixa luminosidade trouxeram uma certa preocupação para os produtores de trigo aqui do Rio Grande do Sul. Algumas lavouras tiveram pequenos danos, principalmente em relação ao crescimento das plantas. Mas a previsão de sol para os próximos dias deve ajudar a recuperar as lavouras que estão na fase de espigamento, com o início da colheita programado para o final de setembro. O preço médio do trigo continua em elevação, cerca de R$ 44,00 a saca de 60 quilos. Annelise Nicolodi, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para o SBA. E vamos voltar a somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica a previsão do tempo para a região sul do país. O sul do Brasil já recebeu bons episódios de chuva durante os últimos dias, tanto que já até superou o que é normal para a época do ano na região sul. E foi essa chuva mais intensa que provocou a umidade do solo bem mais elevada nos 3 estados da região. Agora, nos próximos dias, não tem previsão de chuva, porque a frente fria que provocou a chuva mais intensa agora se afasta e quem toma conta do sul do Brasil é uma massa de ar mais seco que predomina, acaba favorecendo os dias ensolarados e temperaturas aumentando, principalmente na parte da tarde. Mas em meados do dia 12, já volta a chover em pontos da fronteira oeste gaúcha, com a aproximação de novas áreas de instabilidades. E é a partir do próximo período que a chuva se espalha pelos 3 estados da região. Entre os dias 13 e 17, chuva abrangente pelos 3 estados do sul do Brasil. E a chuva é até um pouco mais intensa em pontos do norte gaúcho até o sul do estado do Paraná, onde os acumulados ficam em torno de 30 milímetros em apenas uma semana. Durante o terceiro e último período, entre os dias 18 e 21 de setembro, chove entre o norte gaúcho até o Paraná, mas o tempo seco já volta a predominar entre o oeste até o sul do Rio Grande do Sul. Então, durante os próximos dias, ainda não tem previsão de chuva na região sul. É somente a partir da próxima semana que a aproximação de áreas de instabilidades voltam a provocar chuva abrangente. Essa chuva mantém o solo ainda com bastante umidade, favorece grande parte ainda das culturas de inverno que estão em fase final de desenvolvimento, mas por outro lado, para os produtores que estão em fase de colheita no campo, como é o caso da colheita do trigo no estado do Paraná e até o plantio do milho safra de verão no Rio Grande do Sul, essa chuva acaba atrapalhando bastante os produtores, podem até atrasar as atividades no campo.
Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O assunto segue sendo milho, mas agora mudamos de país. Falamos dos Estados Unidos. Na manhã desta sexta-feira, houve a divulgação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. É o último que traz levantamentos referentes à campanha 2017-2018. As vendas eram possíveis até o último dia útil de agosto, que encerrou. Então você tem agora os dados relacionados das vendas norte-americanas. Em relação às vendas, quando comparada à meta que foi definida pelo próprio Departamento de Agricultura, ela ficou quase lá. É o que você vai acompanhar conosco. Nós trazemos aqui o volume de vendas total da safra, 60.570.000 toneladas. A última semana de vendas norte-americanas foi praticamente inócua, então você tem aqui o volume fechado de 60.570.000 para uma meta de 60.960.000 toneladas de milho, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. O relatório, é claro, trouxe também os números para as vendas da campanha nova, 18-19, é o que você acompanha na Agricultura BR agora. Temos aqui na tela volume total de vendas de 11.470.000 toneladas na campanha, meta de 59.690.000 toneladas e as vendas na semana totalizaram 1.032.000 toneladas de milho lá nos Estados Unidos, portanto, teve um volume até que razoável de vendas na campanha 18-19. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o milho lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. A Agricultura BR mostra aqui para você que hoje temos negócios dentro da estabilidade nos Estados Unidos, com um ligeiro viés de queda. Posição de setembro é negociada a $3,53 mais 2 por bushel. Dezembro, $3,65 mais 6 o bushel. Março, negócios em $3,77 mais 6. E maio, $3,85 mais 4 por bushel. São os negócios que destacamos com milho na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira. E os preços dos produtos agropecuários começaram a subir com força no atacado. E o índice geral de preços teve uma alta acelerada em agosto na comparação com julho. Veja as informações com a Sara Kirchhoff. Olá para você, olá a todos. Os preços dos produtos agropecuários subiram com força total no IGP, que é o Índice Geral de Preços para a Disponibilidade Interna. A valorização, a alta no acumulado do mês de agosto foi de 0,68%, depois de uma alta já registrada no mês de julho, que foi de 0,44%. Só que apesar desse salto, os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, acabaram ficando ainda abaixo do esperado pelos analistas que aguardavam aí um salto de 0,76%, de acordo com a agência inglesa Reuters, que divulgou esse dado alguns dias antes aí do IGP sair no ar. Já o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma prévia da inflação, avança quase 1% no acumulado do mês de agosto, que é quase o dobro do que aquilo que foi acompanhado durante o mês de julho. Destaque para a alta de quase 2% no preço dos produtos agropecuários, que no mês anterior, no mês de julho, haviam recuado 0,69%. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Aí a Sara Kirchhoff. Bom, por aqui o Agricultura BR lembra você a respeito dos últimos destaques e informações sobre tabelamento de frete. Olha só, primeiro deles é que o frete subiu. O frete subiu essa semana, meu amigo. Você que não estava sabendo, você que não estava acompanhando a programação do Canal do Boi, o frete subiu naquela tabela criada pelo nosso governo federal.
É isso, criou nova revolta, novas ações que ainda nem a primeira foi julgada no Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, também teve, nessa mesma semana, agora nesta quinta-feira, uma divulgação, uma publicação no Diário Oficial da União, numa edição extra, que trazia a Lei 5.828, dizendo que a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai fazer fiscalização desse tabelamento. É o seguinte, fechou com preço mais baixo que o de tabela? Vai ter uma multa. Se acharem, vai ter uma multa, que é o dobro do valor da diferença. É isso mesmo. Então, neste cenário, a Agricultura BR está perguntando para o seu telespectador do canal do Boi, participe conosco, se o seu produto, seja ele boi, frango, soja, milho, sorgo, aquilo que você produz, o leite, se ele aumentou também nessa mesma velocidade que vem aumentando o frete, porque está inviabilizando quase tudo. O transporte de quase qualquer produto no Brasil está ficando inviável. Para você responder essa pergunta e dar a sua opinião, você participa através do 67 99656 2266. 67 99656 2266. Tem participação aqui conosco, vamos saber quem está participando neste momento no Agricultura BR. Nós temos aqui o Lucas Gutierrez, de Pongaí, estado de São Paulo. E ele disse o seguinte: eu trabalho na área de avicultura e o frete tem dificultado manter o preço final devido ao tabelamento. O governo precisa rever todo esse acordo e investir em ferrovias. Grande abraço e ótimo feriado a todos vocês. Lucas, abraço para você também, um ótimo feriado para você que está aí no estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, e colocou um entendimento aqui que aparentemente é o lógico, né? Você tem que ter mais investimentos nos modais no Brasil, só que governo nenhum faz isso, precisa de um plano a longo prazo. Você pode participar do programa também, assim como fez o Lucas e os demais telespectadores dessa edição da Agricultura BR. Manda a sua mensagem, manda a sua opinião no nosso WhatsApp, o número é 67 99656 2266. E no próximo bloco vamos trazer destaques do café. E daqui a pouco você tem ainda informações a respeito da soja e tem também o assunto glifosato aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR de volta neste feriadão do Dia da Independência do Brasil e o assunto agora é café. Vamos ver os preços praticados para o café arábica tipo 6 em Minas Gerais na última semana. Como você pode ver aí, a saca de 60 quilos do café no último dia 30 estava sendo negociada a R$ 418. No dia 31 teve uma queda, sendo negociada a R$ 414, valor que se estendeu desde segunda até terça dessa semana. Na quarta-feira, o valor voltou a se estabilizar aí a R$ 417 a saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, bebida dura. E ontem, quinta-feira, o café arábica voltou a ser negociado a R$ 414 a saca de 60 quilos. E o mês de setembro começou a semana com uma informação importante em relação ao glifosato que está liberado o seu uso no Brasil. Sobre este assunto, já falando também a respeito dessa atuação importante de todas as instituições que atuaram para fazer com que o glifosato ficasse à disposição da produção rural brasileira, a repórter Catarina Martorelli conversou com alguns desses representantes e traz as informações aqui no Agricultura BR. O glifosato é usado há décadas no Brasil. O herbicida está presente na maioria das culturas porque evita a erosão do solo, já que não é preciso arar a terra. Em algumas culturas também é utilizado por cima das lavouras para combater as ervas daninhas. Especialistas dizem que o glifosato tem baixa toxicidade, mas foi justamente essa toxicidade o motivo de uma liminar de 3 de agosto. A Justiça Federal de Brasília havia determinado que a União suspendesse por 30 dias o registro de todos os produtos que utilizassem glifosato, até que a Anvisa concluísse a reavaliação toxicológica. O que menos precisamos é um juiz de plantão
né, fazendo o papel de ambientalista, fazendo julgamento estapafúrdio e colocando toda a produção com insegurança jurídica. Isso não é sequer responsável. Então, nós precisamos fazer o seguinte: ninguém de nós tem qualquer intenção de colocar na mesa do consumidor qualquer produto que lhe cause problema de saúde. Mas o que nós não podemos é ter uma produção agrícola nacional, que é a âncora da nossa economia, que é o que manteve esse país de pé, não pode estar na cabeça de alguém que decida no judiciário o que pode e o que não pode, sem profundidade científica. Mas no dia 31 de agosto, o desembargador Cássio Marques, do TRF1, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União para suspender a liminar. O magistrado considerou que a suspensão dos registros dos produtos causa lesão à ordem pública, por tirar as substâncias do mercado de maneira abrupta, sem uma análise dos impactos para a economia do país e para a população. Na decisão, o magistrado disse ainda que diversos produtos com base no glifosato já foram aprovados por órgãos públicos, a partir de estudos que comprovaram não haver riscos para a saúde humana nem para o meio ambiente. Com a liminar que havia proibido o uso do glifosato, o setor já tinha previsto aí uma perda de produtividade de 30% nas lavouras. É algo que prejudicaria muito, não só do ponto de vista econômico, mas de abastecimento do consumo interno brasileiro. Nós já havíamos estimado aí a perda de produtividade pelo menos de 30% em todas as lavouras, né? Você teria que utilizar produtos alternativos mais caros, menos eficientes, mais tóxicos, sendo que outros países já reavaliaram o glifosato e não cancelaram o glifosato. Catarina Martorelli para o SBA. Essa foi mais uma das polêmicas do agronegócio brasileiro, só agora, nesse segundo semestre. A outra é o tabelamento de frete. Nós queremos saber a sua opinião, sua participação aqui, é importante. Seu entendimento sobre esse tabelamento, que agora vai dar multa, porque a Agência Nacional de Transporte Terrestre vai fazer uma fiscalização e dobrar o valor da diferença em relação ao que está na tabela e o preço praticado. Então, você dá a sua opinião, queremos saber se o seu produto está subindo de preço e o seu entendimento sobre esse tabelamento. Manda ela no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. E daqui a pouco, aqui pelas lentes do Canal do Boi, você vai acompanhar o 16º leilão Nelore VC. A oferta é de 300 animais Nelore PO. Tá certo, e daqui a pouco então tem esse grande evento. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você aqui no Agricultura BR. E o repórter Gustavo D'Angelo traz agora na reportagem informações sobre a exportação de uva em Jales. Confira. Importante polo de produção de uvas de mesa do estado de São Paulo, a região de Jales está em pleno pico de safra. E os produtores estão animados com os preços praticados em relação ao ano passado. Além disso, as condições climáticas favoreceram a produção. Atualmente, são mais de 500 produtores espalhados por 20 municípios da região. A expectativa da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT, é que até o início de novembro, cerca de 16 mil toneladas de uva sejam colhidas. Eu volto aos estúdios aí em Campo Grande. E ainda falando da região sudeste, a previsão é que as chuvas retornem em breve. E com isso, devem beneficiar as áreas de produção de cana-de-açúcar. Quem explica essa previsão é Juliana Rezende. No Sudeste, é o tempo firme que vem predominando durante os últimos dias, como é normal para esta época do ano. É por isso que as condições de umidade do solo seguem baixas entre o interior mineiro até o norte do estado de São Paulo. No decorrer dos próximos dias, nada de chuva ainda, porque a massa de ar mais seco vai seguir persistindo na região sudeste até meados do dia 12 de setembro. Durante o próximo período é que a chuva já retorna. Ainda retorna de forma mais fraca, mas já é de forma abrangente entre o estado de São Paulo, sul e leste mineiro e toda a costa da região. Mas a chuva não alcança a região do Triângulo Mineiro e até o norte de Minas Gerais. É somente a partir da próxima semana, entre os dias 18 e 21 de setembro, que a chuva se espalha por toda a região sudeste. Apesar de não ser uma chuva tão volumosa, traz um cenário bem mais otimista para algumas lavouras de cana-de-açúcar do estado de São Paulo, que é um dos principais produtores da região.
e essas lavouras já vêm sendo prejudicadas por conta da falta de umidade do solo, da falta de chuvas. Por isso, esse cenário é bastante otimista para o interior paulista, principalmente em relação às lavouras de cana-de-açúcar da região. Essa chuva, então, traz um cenário um pouco mais satisfatório para grande parte do desenvolvimento dos canaviais da região sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a aplicação de defensivos é algo que precisa ser muito bem observada pelo produtor rural. Há algumas estimativas que mostram que a aplicação incorreta faz com que se tenha uma queda de perdendo até R$300 por hectare. É muita coisa. O repórter Valdir Pacheco acompanhou um experimento que mostra como fazer as caudas, montar os experimentos de uma maneira que fique mais eficiente na aplicação das plantas. O crescente aumento nos custos dos produtos químicos e a preocupação cada vez maior em relação à poluição ambiental têm realçado a necessidade de melhorar a tecnologia de aplicação. Focado nisso, o Sindicato Rural de Sinop, município localizado no norte de Mato Grosso, sempre antenado em levar conhecimento aos produtores rurais associados, recentemente realizou, através da AproSoja, uma palestra técnica com a pesquisadora Marinês Bétega, onde foi apresentado aos participantes o manejo correto para a eficiência na aplicação de defensivos. O que nós temos notado é que o manejo está muito aquém daquilo que precisa ser. Misturas incompatíveis, defensivos e fertilizantes que não podem ser misturados estão sendo levados em conta nesse encontro. O pH da água. Hoje nós temos um problema muito sério, que a molécula da água se chama H2O, né? E em pulverizações nós estamos usando H2O com muita mais coisas, minerais e metais. Este evento faz parte do circuito AproSoja e tem como objetivo conscientizar a classe de produtores rurais, pilotos de aeronaves e operadores de autopropelidos a terem mais aproveitamento do residual. Manejar com mais consciência para ter mais aproveitamento de residual e deixar de perder 40% de efetividade da disponibilidade da molécula do defensivo. Então o manejo hoje, ele está esquecido, é um tabu. Ninguém diz como ele deve preparar sua cauda, o que ele pode ou não pode fazer. Então muitas vezes nós temos 10 elementos, 10 químicos misturados, que parte deles vão ser perdidos. É porque o produtor, ele tem na mente dele que ele quer aproveitar a operação e nesse caso não está tendo resultados, ele está tendo prejuízos com operações inadequadas. Isso no momento em que o dólar está disparando e os insumos atrelados a dólar, quer dizer, qualquer perda é significativa. Nossa, o custo em si, nós temos um custo para produzir um saco de soja, um saco de milho, mas nós temos que deixar de perder residual, nós temos que deixar de perder efetividade dos produtos. Nós temos que ter eficiência nas dosagens que hoje são recomendadas por bula. Então, cada centavo hoje faz a diferença para o produtor, que seja 10 ou 20 reais por hectare, mas hoje a perda por manejo inadequado chega a 300 reais por hectare. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Olha, R$300 por hectare é uma perda muito grande em relação ao investimento do produtor. É importante lembrar que as moléculas químicas, quando elas criam aquela chamada sinergia, elas dão um resultado de combate às plantas invasoras. Entretanto, elas podem criar também antagonismo. E quando cria antagonismo, uma anula o efeito da outra. E aí o senhor perde dinheiro nessa aplicação errada, como a doutora Marinês acabou de explicar na reportagem de Valdir Pacheco. E daqui a pouco, aqui pelo canal do Boi, você vai acompanhar o 16º leilão Nelore VC. Terminou a Agricultura BR, começou o leilão. A realização é da Connect Leilões. A oferta é de 300 animais Nelore PO. Você pode ver aí na sua tela alguns dos animais que serão ofertados neste leilão, sendo que são 100 bezerras, 100 bezerros, 50 novilhas e 50 touros.
E com as imagens desse grande evento, daqui a pouco nós vamos para o intervalo e voltamos já. E a Conab divulgou que o milho deve perder espaço para a soja nas lavouras em 2019. O aumento da produção de soja deve ser de 10%. A produção de milho deve cair, mas tudo depende das condições climáticas. E nós vamos agora para a Somar Meteorologia para saber a previsão para o Mato Piba. Nas áreas mais ao norte do país, algumas áreas já não recebem chuva significativa para a pecuária há pelo menos 150 dias. Isso acontece em pontos do interior do Nordeste, Tocantins, até o sul do Pará. Por isso é que os índices de umidade do solo seguem extremamente baixos nessa região. Durante os próximos dias não tem previsão de chuva ainda entre o Acre até o Tocantins. Tempo firme predominando, grande parte do interior do Nordeste também, mas chove em pontos da região norte, principalmente do extremo norte brasileiro, por conta do calor e da umidade do ar mais elevada. Alguns pontos da faixa litorânea da região Nordeste também recebem pancadas de chuva, mas é de forma bem fraca e pontual. A partir da próxima semana, a chuva acaba se concentrando cada vez mais na faixa oeste da região norte entre os dias 13 e 17 de setembro. Volta a chover entre o Acre e Rondônia também, mas a chuva perde bastante intensidade entre o Amapá, Pará, Tocantins e todo o interior nordestino. E a chuva também diminui na faixa leste da região nordeste, apesar de ainda acontecer de forma fraca e bastante pontual. Meados da metade do mês de setembro, entre os dias 18 e 21, a chuva ainda segue concentrada na faixa oeste da região norte. Tempo firme ainda predomina nas áreas mais claras do mapa e dessa vez a chuva já perde bastante intensidade na faixa litorânea nordestina, tanto que o tempo firme volta a predominar nessas regiões. Então, durante os próximos dias, não tem previsão de chuva mais abrangente, nem entre o norte e nem na região nordeste. São chuvas mais pontuais e de fraca intensidade. Por isso, algumas áreas produtoras ainda vão garantir períodos de estiagem entre o norte e o nordeste. O solo vai seguir seco e, principalmente, a expectativa ainda é de persistência desse tempo bastante seco e quente na região, que pode ainda prejudicar algumas áreas produtoras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Juliana. Um ótimo final de semana a você. E olha só, a Universidade Federal do Estado do Mato Grosso realizou mais um simpósio da chamada Amazônia Meridional. Quem esteve por lá e nos traz as informações é o jornalista Valdir Pacheco. O programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, juntamente com o Núcleo de Estudos da Biodiversidade da Amazônia Mato Grossense, realizaram o 7º Simpósio da Amazônia Meridional em Ciências Ambientais, CIMANCA, no Centro de Eventos Dante de Oliveira, em Sinop, no norte de Mato Grosso. O simpósio é um fórum de discussão sobre as diversas linhas de pesquisas englobadas pelas ciências ambientais. Trata-se de um importante evento de divulgação técnico-científica no norte do estado de Mato Grosso, envolvendo a sociedade civil, estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores de todo o país, visando principalmente o intercâmbio de ideias entre estudantes, profissionais e pesquisadores, produzindo uma oportunidade de criação de parcerias e inovação. A programação contou com 13 palestras envolvendo o tema principal, Amazônia em Transição, origem, desenvolvimento e perspectivas futuras. Esse é o 7º evento e todos os eventos anteriores nós abordamos a nossa região. Nesse 7º nós estamos abordando a Amazônia em Transição, a sua origem, o desenvolvimento e as perspectivas futuras, porque nós estamos numa região onde é o celeiro de grãos do Brasil. Nós temos hoje grandes hidrelétricas, mas nós temos também grande biodiversidade. Então nós temos que juntar esforços para associar um desenvolvimento sustentável nessa localidade. Uma das palestras foi proferida pelo Dr. Phil do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o tema Hidrelétricas na Amazônia, impactos e a tomada de decisão. Tem muitas outras opções para gerar energia. Energia eólica é um grande trunfo brasileiro, porque tem um enorme litoral, onde tem ventos constantes e tem uma plataforma continental, onde dá para construir torres no mar, sim.
sim, destruir dunas na terra. Aqui tem cálculos que dá para suprir toda a energia do país só com isso. Mato Grosso é um grande polo de produção agropecuária na área de transição do bioma cerrado e amazônico. A preocupação deste pesquisador da Unemate é com as mudanças climáticas que pode afetar o estado. Porque a gente está enfrentando um período de aquecimento global e com desmatamento a gente tem um aquecimento local. O desmatamento foi necessário para a gente fazer Mato Grosso ser essa potência agropecuária que é o maior valor bruto de produção agropecuária do Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem redução de chuvas em consequência do desmatamento, que é o que os nossos estudos estão mostrando, e aumento local de temperatura. Então, com isso, a estação seca está ficando prolongada e nós estamos tendo picos de temperatura que atrapalham a lavoura e a pastagem. Então, a gente precisa observar as consequências climáticas de como a gente está usando a terra. Então, a ideia é usar com mais responsabilidade, com um planejamento melhor, para a gente garantir a produção agropecuária do estado de Mato Grosso. O evento contou com a apresentação de trabalhos científicos desenvolvidos por acadêmicos, estudantes de graduação e pós-graduação. Primeiramente, nós colocamos no Parque Estadual do Cristalino armadilhas do tipo Mini Wilker. Na Estação Ecológica do Rio Ronuro, nós colocamos armadilha do tipo Pitfall. Os coleópteras coletados em ambas as áreas foram acondicionados em potes com álcool a 92% e levados para o ABAM, Acervo Biológico da Amazônia Meridional, na UFMT Campus Sinop. Nós utilizamos as técnicas de condicionamento para aí sincronizar a germinação de algumas espécies, características das fabáceas, né, que são espécies que têm um tegumento geralmente com dormência. Então a gente tenta fazer esse trabalho para dar uma germinação maior, acelerar esse processo e estabilizar essa produção de plântulas aí para que elas todas consigam se manter em níveis do mesmo tamanho, no caso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E vamos para um rápido intervalo comercial, mas você já sabe, terminou a Agricultura BR, começou oportunidade. Vem aí o 16º leilão Nelore VC, você vê na sua tela aí imagens dos animais que serão ofertados neste leilão. A oferta são de 300 animais Nelore PO, a realização é da Connect Leilões. Esse leilão é logo mais depois do Agricultura BR. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e nós já voltamos com as informações finais de hoje. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo as posições neste momento. Continua com movimento de alta próximo a 0,5% para as posições negociadas. Setembro 8,31, novembro $8,44 mais 2 o bushel e janeiro a $8,57 mais 2 o bushel. Negócios com quase 0,5% de ganhos nesta sexta-feira. E com essas informações nós encerramos esta edição do Agricultura BR, desejando a você um ótimo feriado. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla. Bom, a gente volta na segunda-feira. Hoje, durante toda a tarde, você tem um grande evento, mais um grande leilão aqui pelo Canal do Boi, que começa em instantes. A todos, bons negócios e até segunda.